O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, saluton, buona vespero, saluton, Evelyn, Daniane e Ana Maria, salutam. Bom vendo. Mais bem-vindas, meninas, a mais um programa. Bem-vindos todos a mais um programa, mais uma aula de Esperanto. A nossa língua da fraternidade. Pois é, olha a nossa responsabilidade aí. Aprendermos esta língua abençoada, vivenciarmos esta língua, difundi-la, divulgá-la, ensiná-la. Muita coisa há que se fazer. Muito bem. Todos estão bem? Ótimo. Então, vamos iniciar. Gotas gramaticais 27. Prepositio e tri. Opa, preposições 3 e a terceira parte. Muito bem. Hoje vamos falar das seguintes preposições. Ie, contrao, crom, cum, lau, mal antau, malgrau. Opa! Sim, vamos falar a respeito dessas preposições. Vejamos a primeira, ie. Ie é uma preposição indefinida. Interessante que todas as preposições em Esperanto, elas são definidas, têm um significado específico, um ou dois. O ie não. Vocês estão vendo aí, é uma preposição indefinida, não tem um significado definido. Nós usamos ie para substituir preposições, né? E a usamos em algumas situações especiais. Então, vejamos. Preposição ie. Por exemplo, nós usamos o ie no sentido de a. Por exemplo, leno voyagios ie la sepa horo. Leno viajará às 7 horas. Então, o ie ele está substituindo a preposição a, porque não cabe aí no Esperanto, né, a preposição al, não cabe aí, né? A preposição al tem os seus significados específicos, né? Então, nós usamos a preposição ie. Então, quando se trata de hora, usamos a preposição ie. Leno viajará às 7 horas. Leno voyagios ie la sepa horo. Então, ie, traduzindo para o português, seria a preposição a, nesse caso, né?
Bona vespero, Maria da Graça. Bona vespero, Artio e Dancon pro latiesto. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo da preposição ie. Ie, quando nós traduzimos por de. Vejam bem, minestas inda ie tia honoro. Ou seja, eu não sou digno de tal honra. Não cabe a preposição de do Esperanto, porque o de tem a sua utilidade específica, não é o caso aqui. Então, na falta dessa preposição específica, nós usamos o ie. Então, em tais casos, ie. Uma coisa interessante, vocês estão observando que aí está a palavra inda, INDA. Olha que interessante. Mais uma maravilha do Esperanto. IND é um sufixo. IND é um sufixo. Saluton, Cláudio. Bonveno. Bona vespero. E IND é um sufixo que quer dizer digno de. Podemos transformar este sufixo num adjetivo, como está. Então, transformamos o sufixo IND, que é digno de, no sufixo digno ou digna. Portanto, como dizemos em Esperanto, eu não sou digno de tal honra. Mi ne estas inda ie tia honoro. Agora, ie com o sentido de em, traduzindo para em no português. Lacristanoi credas dio. Ou seja, os cristãos creem em Deus. Não podemos usar a preposição en do Esperanto em. Não cabe aqui. Como não há uma preposição específica para esse caso em Esperanto, usamos ie, que tem vários significados, substitui várias preposições. Então, como dizemos, os cristãos creem em Deus. Lacristanoi credas dio. Essa preposição é muito versátil. Pronto. Mensagem de autocuidar. Paz e luz. Paz e luz. Opa, paz e luz. Patson Cailumo. Muito bem. Contral. Contral quer dizer contra. Em português, contral. Este U com a braquia é uma vogal, ele é fraquinho, é um som fraquinho, na verdade não é vogal, é uma semivogal. Porque ele tem um som fraquinho de náutico, é um fraquinho. Contral, então é contra. Vejamos um exemplo. Ni luctas contra la milito. Opa, ni luctas contra la milito. Eu tenho a grande esperança que vocês estão repetindo. Ni luctas contra la milito. Nós lutamos contra a guerra. Milito é guerra. Nós lutamos contra a guerra. Ni luctas contra o la milito. Muito bem. Crom. Crom quer dizer além de. Além de. Vejamos exemplo. Crom pomo mimades piron. Crom pomo mimades piron. Não nasalizamos. Vamos evitar nasalizar. Crom, eu falo cro e fecho a boca. Crom. Po, eu falo po, depois um mo. Crom, pomo. Mimades piron. Além de maçã, eu comi pera. Opa, olha aí.
Palavrinhas novas. Além de maçã, eu comi pera. Vejam que piro é pera, está com N no fim da palavra, porque é o acusativo. Objeto direto. Eu comi o quê? A resposta tem um N, pera. Então, aí está o N. Cropomo, mimades, piron. Outro exemplo da preposição cro. Nenio, dantes, cro, ni. Nenio, dantes, cro, ni. Ninguém dançou além de nós. Opa, só nós dançamos? Ninguém dançou além de nós. Nenio, dantes, cro, ni. Outro exemplo da preposição cro. Iohano, laboras, crom, studi. Iohano, laboras, crom, studi. João trabalha além de estudar. Muito bem, João. Iohano, laboras, crom, studi. Outra preposição, com, no sentido de em companhia de. Opa, com, no sentido de em companhia de. Então, vejamos exemplos. Carlo promenes com Maria. Carlo promenes com Maria. Vejam. Carlos passeou com Maria. Carlos passeou em companhia de Maria. Com Maria. Carlo promenes com Maria. Muito bem. Outro exemplo da preposição com. Mi volas pano com butero. Opa, mi volas pano com butero. Eu quero pão com manteiga. Eu quero pão na companhia da manteiguinha com manteiga. Mi volas pano com butero. Se cantas com grande apresuro. Outra colocação, outro uso do com. Se cantas com grande apresuro. Ela canta com grande prazer. Se cantas com grande apresuro. Observe que nós evitamos nasalizar. Lau. Lau, temos dois significados para a palavra, para a preposição lau. Pode ser segundo, no sentido de acordo com, neste sentido. Podemos traduzir lau para a palavra segundo, desde que o sentido seja de acordo com. Também podemos traduzir lau para para a preposição por, desde que o sentido seja ao longo de. Bem específico. Vejamos exemplos. Lau, traduzido por segundo, não é? Muito bem, mas no sentido de acordo com, não é isso? Vamos ver, de acordo com. Liagues, lau, sia, esperto. Liagues, lau, sia, esperto. Ele agiu segundo sua experiência. Ele agiu de acordo com sua experiência. Portanto, liagues, lau, sia, esperto. Sia é o pronome possessivo reflexivo, porque ele remete-se ao sujeito, ele faz referência ao sujeito. Ele agiu de acordo com sua própria
experiência. Salutam, Nazaré, bom veno. Então, ele agiu de acordo com sua própria experiência. Portanto, liagis lau sia spirito. Vejam aí, ele agiu de acordo com sua experiência. Liagis lau sia spirito. Só repetimos a frase, mudando a palavra segundo para de acordo com, que é o significado exato, é a ideia de lau. Lau, signoro Tito, oni devas legi multe. Lau, signoro Tito, oni devas legi multe. Segundo o senhor Tito, de acordo com o senhor Tito, a gente deve ler muito. Observe que está sublinhada o pronome oni. Já falamos sobre isso? Oni podemos traduzir por agente. Oni devas legi multe. A gente deve ler muito. Lau signoro Tito, oni devas legi multe. Repetimos aqui a mesma frase, apenas mudando para deve-se. Segundo o senhor Tito, deve-se ler muito, porque o pronome oni eu posso traduzir por agente deve, oni devas. Agente deve ou deve-se. Né? Essa partícula se, né? Também é a tradução do oni, há duas maneiras de escrever. Então, lau signoro Tito, oni devas legi multe. Opa, agora lau, com a tradução de por, no sentido de ao longo de. Ni voyagios, lau la rivero Amazono. Ni voyagios, lau la rivero Amazono. Ou seja, nós viajaremos, futuro, pelo rio Amazonas. Vejam aí, nós viajaremos, ao longo do rio Amazonas. Vocês estão vendo aí a L? Não é a L. Não é a L. Ô, Roberto, vamos lá consertar agora, né? Estou escrevendo aqui. Viajaremos ao longo do rio Amazonas. Opa, vejam aí. Nós viajaremos ao longo do rio Amazonas. Eu coloquei o al, que é a preposição do Esperanto, mas essa frase é em português. Opa, falha nossa. De novo, Roberto. Erra é humano. Nós viajaremos ao longo do rio Amazonas. Ni voyagios lau la rivero Amazono. Muito bem. Vejam que no slide anterior, a tradução é nós viajaremos pelo rio Amazonas. A ideia qual é? É de viajar ao longo do rio Amazonas. Tudo bem? Ni voyagios lau la rivero Amazono. Opa, muito bem. Agora, mal antau. Mal antau. O que quer dizer atrás de? Antau, na frente de. Mal é o prefixo que forma o antônimo. Antau, na frente de. Então, malantau, atrás de. Ili se diz malantau ni. Opa! Eles ou elas se sentaram atrás de nós.
eles ou elas se sentaram atrás de nós. Ele se diz, malantaw ni. Outra preposição, malgrau. Malgrau traduz-se por apesar de. Li eliris, malgrau la pluvo. Li eliris, malgrau la pluvo. Ou seja, ele saiu apesar da chuva. Li eliris, malgrau la pluvo. Muito bem. Aqui nós vemos lau, uma preposição lau, e kiel. Kiel. Bom, vejamos. Lau e kiel. Vamos ver o que o nosso amigo Jair Salles quer nos dizer a respeito. Sim, ele quer nos dizer alguma coisa a respeito. É algo interessante. Vejamos o que ele nos diz. A preposição lau significa segundo, mas só no sentido de acordo com, somente nesse sentido. Nós só vamos traduzir a preposição lau para a palavra segundo, se o sentido for de acordo com. Muito bem, Jair Salles. Professor Jair Salles, entendemos aí. E agora? O que mais ele nos diz? Por isso, não se deve dizer, por exemplo, vejamos o que o professor Jair Salles quer nos dizer. Laulidiris, ni devas studi pli. Segundo ele disse, nós devemos estudar mais. Bom, parece que está tudo em ordem, mas ele falou o quê? Não se deve dizer, por exemplo, não se deve dizer, olha aí, não se deve dizer laulidiris, ni devas studi pli. Segundo ele disse, nós devemos estudar mais. Aparentemente está tudo bem, não há nenhum problema. Por que será que o professor Jair Salles disse isso? O que ele quer dizer? Vejamos nos próximos slides. Por que não se deve dizer isso, professor Jair Salles? Aí ele responde, porque o sentido real seria absurdo, Roberto. Professor, explique. Laulidiris, ni devas studi pli. Vamos colocar o significado verdadeiro de lau. De acordo com. Lau é de acordo com. Então, vamos substituir lau por de acordo com. E manter a frase. Ele disse, nós devemos estudar mais. Não faz sentido mesmo. De acordo com, ele disse, nós devemos estudar mais. Não faz sentido mesmo, professor. Neste caso, deve-se usar kiel. Opa, que é igual a como. Neste caso, deve-se usar kiel, que é igual a como. Vejamos. Kiel lidiris, ni devas studi pli. Como ele disse, nós devemos estudar mais. Nesse caso, não usamos o lau. E sim, kiel. Entendi, professor Jair Salles. Vocês entenderam? Muito bem. Então, vamos agora para a nossa segunda parte. Vamos para a segunda parte. La Revena, o nosso quarto livro, o livro do professor Jair Salles. O quarto e último livro do professor Jair Salles, mas terminando esse livro, teremos outros, e outros, e outros. Muito bem, que nem estudar a doutrina espírita, sempre estudando, sempre aprendendo. Clarigoi, bem, vejam só, há muitos esclarecimentos a fazer.
essa lição de hoje requer vários esclarecimentos, né? Vamos ver se dará tempo nós vemos um pouco do texto de hoje, porque são muitos esclarecimentos. Se não houver tempo, continuaremos na próxima quarta-feira, mas esses esclarecimentos são importantes. Clarigoe! Bom, vai requerer de vocês um pouco de paciência e atenção. É fácil, é diferente, é novidade, mas é fácil. Exige raciocínio. Esperanto é uma língua que precisamos raciocinar. Oh! Sim, Evelyn. Ad infinitum, ad eterno. Muitos livros, minha amiga. Desde a Kinder. Vamos lá, vamos prestar atenção. Recordar é viver. Telefono. Telefono quer dizer telefone, o aparelho de telefone. Termina pela letra O, porque é o nome de alguma coisa, né? O substantivo é o nome, letra O no fim. Como dizemos telefonar? Olha só, podemos transformar o substantivo no verbo no Esperanto, basta substituirmos a terminação O do substantivo pela terminação I do verbo, no infinitivo. Portanto, telefone é telefonar. E como formamos o adjetivo, ligação telefônica, por exemplo? Basta colocarmos no fim da palavra, a terminação agora, A do adjetivo. Telefona. Telefona. Conversa telefônica. Telefona interparolo. Telefona interparolo. É uma conversa telefônica. Telefone, olha aí, quer dizer telefonicamente, quer dizer ao telefone. Li parolas telefone. Telefone, ele fala ao telefone, né? Essa terminação é do advérbio. Olha que interessante. Nós dizemos que esse advérbio é derivado de outras classes gramaticais. Adjetivo, verbo, substantivo, né? Então, advérbio derivado. Telefone, telefonicamente. Eles conversam telefonicamente. Eles conversam ao telefone. Traduzindo para o Esperanto, telefone. Vejam aí, é importante essas terminações. Muito bem. Tago. Tago, dia. Tago é dia. Como dizemos comer em Esperanto? Mande. Mande, me mandias, eu como. Vi mandias, você come. Oh, muito bem. Mande é o verbo comer. Mandio é a refeição. Mandio é refeição. De modo geral, mandio é refeição, substantivo. Quando nós juntamos T a G, que é o radical de dia, vejam lá embaixo, em almoço, almoço, a última palavrinha, pegamos o tag, colocamos junto com manjo, refeição do dia, é o almoço. Então, no Esperanto, o almoço é a refeição do dia, né? Tag, manjo. Tag, manjo. Pegamos o radical, que é a parte principal da palavra de tago. Pegamos o radical de manjo, que é M-A-N-G, chapéu, e acrescentamos o O do substantivo. Tag, manjo, almoço. Transformamos agora o substantivo tagmandio em tagmandi, que é almoçar, substituindo o O do substantivo pelo I do verbo. Portanto, tagmandi é almoçar. Olha que interessante. É assim a formação de algumas palavras do Esperanto, né? Muito lógico. Muito bem. Aí está. Tagmandi, nós já vimos que é almoçar.
E agora, mi estis tagmanĝonta. Vejam, mi estis, tudo bem, eu estava. Tagmanĝi, eu tiro o i, que é a terminação do verbo, e coloco ont, que é o sufixo. É um sufixo. Nós já vimos isso, acho que na lição 17, os particípios ativos, e colocamos a terminação do adjetivo a. Então, veja, mi estis tagmanĝonta. Eu estava para almoçar. Como é que eu digo eu estava para almoçar? Mi estis, passado, tagmanĝonta. Vocês se recordam que o "o" marca o futuro? Então, ONT marca o futuro, uma ação que vai acontecer ainda. Eu tenho aqui alguns exemplos para nós, vou mostrar para vocês agora, usando outra palavra. Vejam, mi estas, agora no presente, tá bom, gente? No presente. Mi estas legonta la libron. Eu estou para ler o livro. O que quer dizer isso? Esta é presente, agora. Então, neste momento, eu estou para ler o livro. Há um livro aqui na minha frente, eu estou me preparando para lê-lo. Então, eu digo, mi estas legonta la libron. Sim, essa é a forma do participativo. O N de livro é porque está no acusativo, objeto direto. Muito bem. Mi estas legonta la libron. Ok, muito bem. Legi é o verbo ler. Né? Legi é o verbo ler. Muito bem. Agora, como é que eu digo? Eu estou lendo o livro. Pronto, peguei o livro, agora estou lendo. O livro está na minha mão, eu estou lendo. Eu digo, mi estas leganta la libron. Vejam que agora o sufixo é anta. Lembra que o a é presente? Pronto, é algo que está acontecendo no momento presente. Mi estas leganta la libron. Eu estou lendo o livro. Oh, muito bem. Então, há o sufixo ONT, ANT, ONT, algo que vai acontecer, ANT que está acontecendo. E agora, mi estas leginta la libron. Vejam que agora é INTA. Esse I indica o passado, é algo que já aconteceu. Podemos dar várias traduções, né? Mas o que importa é que o livro já foi lido, eu já li o livro. Então, eu já li o livro. Neste momento que eu estou falando com vocês, eu já li o livro. A leitura do livro ficou no passado. Tudo bem? Tá, na aula 17, né, há essa explicação um pouquinho mais detalhada, mas nós vamos rever, porque esse é um assunto importante, tá bom, gente? Então, vamos passar para frente. Então, mi estis tagmanĝonta, aí já mudou, né? Já é o passado, que eu estava para almoçar. Hoje, às 11 horas da manhã, eu estava para almoçar. Olha aí. O almoço estava servido hoje às 11 horas. Então, eu estava para almoçar. Mi estis tagmanĝonta. Muito bem, vamos seguir. Há muita coisa para ver hoje. Manĝi, comer. For quer dizer longe, para longe. Juntando for com manĝi, formanĝi. Olha aí, quer dizer devorar, comer tudo. Interessante. Só mangia é comer naturalmente, mas formanĝi é devorar. Nossa, muita fome, né? Come tudo, né? É uma forma muito forte de manĝi, né? Intensifica o verbo comer. Tá bom, devorar. Formanĝi. Veni, vir. Veni é vir.
Veninta, vejam que aqui nós temos novamente o sufixo INT, que indica o passado, vindo, que veio. Mi estis veninta, ou seja, eu tinha vindo, eu tinha vindo no passado. Eu estou mostrando isso por quê? Porque nós vamos precisar desses conhecimentos na nossa lição de hoje, ou da próxima quarta, se não der tempo hoje. Muito bem. Mi estis veninta, eu tinha vindo, né? Algo aconteceu no passado eu já tinha vindo. Muito bem. Veni quer dizer vir. Como é que dizemos fazer vir? Venig. Vejam que interessante. O sufixo ig quer dizer tornar ou fazer. Portanto, venig é fazer vir. Venig. Mi venigis la libron. Eu fiz vir o livro para mim. Mi venigis la libron. Eu fiz o livro vir para mim. Mi venigis la kelneron. Eu fiz o garçom vir até mim. Mi venigis la kelneron. Eu fiz o garçom vir até mim. Eu chamei. Venig, fazer vir. Legi, ler. Leganta, lendo. Mi estis leganta. Agora no passado, eu estava lendo. Hoje de manhã, eu estava lendo um livro. Hoje de manhã, eu estava lendo o livro. A ação ainda estava acontecendo hoje de manhã. Por isso, leganta no presente. Mi estis, hoje de manhã, que já passou, eu estava lendo o livro, leganta, por isso a NT. Eu estava lendo o livro naquele momento do passado, né? É muito interessante. Vamos ver depois novamente com muita calma. Várias possibilidades. Mas vamos dizer lá a aula 17, que também é uma explicação. Muito bem. Cutimo, costume, no sentido de hábito. Costume, hábito. Opa, vamos lá. Evelyn, o estas fica no presente, mesmo se o sentido é no passado. Vamos lá. Como no eu já li o livro? Sim, exatamente. Ó. Nesse momento, muito boa pergunta. Vamos lá. Sobre o livro, né? Evelyn está perguntando. Neste momento aqui, eu já li o livro. Agora, né? Agora é estas. Mi estas leginta la libro. O estas fica no presente agora, que eu estou conversando com vocês agora. O leginta, a leitura, ficou no passado. Então, no Esperanto, forma a seguinte expressão: mi estas leginta la libro. Então, com estas, eu posso trabalhar algo que, com relação a este momento, já aconteceu, está acontecendo agora, ou irá acontecer. O estas. Da mesma forma com o estes e o estos. Né? Então, Evelyn, é isso mesmo. Com estas, fica no presente, mesmo se o sentido é de algo que já passou, que são duas referências. E essa está se referindo a nós nesse momento, quando estamos aqui conversando. O leginta fica no passado. Muito bem, é isso mesmo. Sim, voltando aqui, cutimo quer dizer hábito, né? Costume no sentido de hábito. Cutime, ter o costume de, ter o hábito de, né? Costumar. Agora vejam que interessante. A palavra costumo quer dizer vestimenta. Costume também, mas no sentido de vestimenta. A língua portuguesa não é assim? Uma palavra tem mais de um sentido, né? Muito bem, que nem manga, né? Manga de camisa, manga de comer, tal, né? Então, a palavra costume pode ser hábito e pode ser vestimenta. Né? Quando se com sentido de hábito, é cutimo. Com sentido de vestimenta, é costumo. Tá? Muito bem.
Tiam. Tiam é igual a sempre. Tiam é igual a sempre. Kiam, quando? Kiam, quando? Então, como é que eu digo? Sempre que ou sempre quando? Tiam, kiam, pronto. Às vezes eu quero dizer, olha, sempre que isso acontece. Na verdade, eu estou querendo dizer sempre quando isso acontece. No Esperanto, nós usamos tiam, kiam. Sempre quando. Mesmo que você traduza no português como sempre que. Mas aí da ideia é sempre quando, porque trata-se de tempo. Tiam, kiam. Libera. Libera, adjetivo, quer dizer livre. Liberig, opa, é tornar livre. Libertar. Vejam novamente o sufixo ig, que quer dizer fazer ou tornar. Libera, livre. Liberig, libertar, tornar livre. Portanto, liberigo é libertação. Eu transformei um verbo liberig no substantivo liberigo, mudando sua terminação i por o. Libertação. Portanto, liberigo é libertação. Reimo. Reimo é casa. Tá bom, podemos traduzir reimo pela palavra casa, mas no sentido de lá, aquela parte interior da casa, onde ficam os familiares, né? Porque casa, a construção é domo. Domo é a construção. Reimo, lar. Né? Casa, mas no sentido de lar. Como é que eu digo em casa? Reime. É como se eu dissesse assim, ó, em reimo, em casa. Em reimo, eu junto, né? Eu transformo a preposição em com o substantivo reimo e transformo em reime. Né? Esperanto é uma língua sintética. Reime. Reime quer dizer em casa. Sim, Roberto, e agora apareceu esse N aí depois de reime. Já não bastava o reime, agora é reimen. Pois é. Reime, esse N aí é o acusativo de direção. Ele facilita, né, a nossa comunicação. Quer dizer para casa. Mi iros reimen. Eu irei para casa. Mi iros reimen. Então, N indica direção. É o acusativo de direção, este N. Vejamos outro caso. Esses casos que eu estou mostrando aqui, como já falei, né, eles parecem assim, estar soltos, mas é porque eles aparecem no nosso texto, tá bom? Bona é um adjetivo, termina pela letra A, quer dizer bom ou boa. Bono é o substantivo, quer dizer bem, mas no sentido o bem que se faz, é o substantivo. Bone é bem, só que o advérbio, eu estou bem, me fartas bone, eu passo bem. O bone é bem, advérbio. O bono é o bem, substantivo, o bem que se faz, nesse sentido, hein, gente? O sentido. Não tem nada a ver com o bem de propriedade, não, é o bem que se faz, né? Muito bem. Pli. Pli quer dizer mais. E como é que nós dizemos melhor em Esperanto? Juntamos o pli com o bona. Pode estar junto ou separado, aí está separado. Pli bona, né? Como se fosse mais bom, melhor. Ninguém diz mais bom. Então é melhor, mas no Esperanto escrevemos pli bona, que quer dizer melhor. Termina pela letra A, porque é um adjetivo. Se terminasse pela letra E, advérbio, então, pli bone é melhor, mas agora é um advérbio. Muito bem.
Done quer dizer dar. Aldone, acrescentar. Vejam que aí nós temos a preposição AL funcionando como um prefixo, não é? Prefixo é aquela letrinha que vem no começo da palavra, uma preposição funcionando como prefixo. Oh, done é dar. Aldone, acrescentar, adicionar. Adicional, aldona, aldona, adjetivo, olha o A. Adicional, como é que eu digo acréscimo? Aldono. Basta colocar o O do substantivo, é o acréscimo. Muito bem. Não falei? Clarigo e estas bem longa, né? Nossos esclarecimentos hoje são longos. Mete, mete é um verbo, quer dizer pôr, colocar, meter. Comete, nós temos com, que é a preposição com, e mete, né? Pôr, compor, né? Compor podemos usar em várias circunstâncias, mas o nosso Jair Salles, aqui ele usou comete, nós vamos ver no texto, no sentido de discar, teclar em telefone. Ele usou o comete, compor, usou nesse sentido. Podemos usar também a palavra disque, de discar, clave, como teclar, digitar. Muito bem. Mas vai aparecer no texto a palavra comete, que quer dizer compor, e ele usará no sentido de discar ou teclar um telefone. Aparato. Opa, que interessante. Aparato quer dizer aparelho, de modo geral. É um substantivo. Termina pela letra O. Como dizemos ao aparelho, junto do aparelho? C'è l'aparato. C'è l'aparato. Eu não posso dizer all'aparato, porque alla em esperanto quer dizer em direção a. Não faz sentido aqui, não é? Junto também não faz sentido, né? No aparelho não faz sentido. Então é o c'è, né? C'è l'aparato, que dá a ideia que você está juntinho, colado ali, tem uma relação muito próxima com o aparelho. Então, c'è l'aparato. C'è l'aparato. Opa, Roberto, esse N aí agora. Vejam só, é ao aparelho, mas no sentido de para junto do aparelho. Miras, c'è l'aparato. Olha, eu estou indo, eu vou ao aparelho, para junto do aparelho. Então, tem que ter esse N. Tem que ter esse N, né? Que indica a direção, é o acusativo de direção. C'è l'aparato. Eu estou indo em direção ao aparelho, vou ficar bem perto do aparelho. Pode ser qualquer aparelho, né? Telefônico, por exemplo. O telefone é um aparelho. Parole, falar. Interparole, olha que interessante. Inter é entre, parole é falar. Falar entre, né? Como fosse uma fala entre duas pessoas conversando, dialogar. Então, interparole é a forma mais enfática de parole. Quando eu estou conversando com alguém, eu posso dizer, me parolas com fulano. Ou então, se eu quero dar mais ênfase, conforme o autor, me interparolas com ele, com fulano, né? Nós falamos entre nós. Podemos usar também dialogue, que é dialogar. Dialogue é dialogar. Logue é atrair. Allogue, temos a preposição al como prefixo, quer dizer atrair só, conforme o nosso Jair Salles. Allogue é uma forma mais enfática de logue, que é atrair. Allogue. E como dizemos atração? Allogo. Substituímos o ir do verbo pelo o do substantivo. Então, allogo é uma atração qualquer. Opa, fazeolo, feijão. E como dizemos feijoada?
Fazeolágio, a família Silva hoje ou na próxima quarta-feira vai comer uma feijoada no almoço. Fazeolágio é feijoada. Vejam o sufixo AJ chapéu. Esse sufixo quer dizer a materialização de algo que está no radical. Então, fazeolo é feijão. Então, fazeolágio é algo que você faz com feijão. Então, no Esperanto, fazeolágio é feijoada. Né? Porque é feito de feijão. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Ficho, F-I-S chapéu, é peixe. Ficho é... Opa, bona vespero, Hamilton. Oh, mi am legs la libro. Muito bem, Hamilton. Então, ficho é peixe, tá? O peixe nadando no rio, no mar, é ficho, né? Mas a partir do momento que aquele peixe vai servir para nos alimentar, ele se transformou no alimento, nós já dizemos que é fichajo. Já colocamos o sufixo AJ chapéu, né? Que é algo que vamos fazer com peixe, já vai servir de alimento. Agora é um peixe de alimento, fichajo. Ficho é o peixe na natureza, no mar, no rio, no aquário. Na nossa mesa já é o fichajo. Opa! Gusto. Gusto quer dizer gosto, no sentido de sabor. Como dizemos gostoso, gostosa, no sentido de bom gosto? Bom gusta. Veja, juntamos o radical de bona, quer dizer bom ou boa, e gusto. Bona, gusto. Juntamos bom gusta. E aí temos o adjetivo. Gostoso, gostosa, delicioso, deliciosa. Né? É algo que tem um bom gosto. Bom gusta. Bom gustega. Agora, o autor Jair Salles adicionou o sufixo EG, que aumenta, intensifica. Né? Bom gustega é o gostosíssimo, né? Delicioso, delicioso, mas no sentido de gostosíssimo. E no texto vai aparecer essa palavra de baixo, gente. Ó. Bom gustegega. Isso aí normalmente a gente não se fala. Isso é coisa de jovem, né? Os jovens inventam essas coisas. Veja que é o Leno quem fala isso no texto, se referindo à feijoada. Vejam, ele usou o EG, né, que é o sufixo de aumentativo, 2 vezes. Né? É uma forma jocosa, brincalhona de se dizer bom gustega. Né, no Esperanto, certo? Mas isso aí normalmente não se diz. Né? Porque apareceu no texto, nós estamos colocando aqui. Tá? Muito bem. O normal é bom gusta ou bom gustega. Já basta. Memori, lembrar. Memorig, lembrar no sentido de fazer lembrar. Vejam o sufixo IG, que quer dizer fazer, tornar. Memorig, lembrar. Me memorigas vim prila libro. Eu lembro você a respeito do livro. Eu faço você lembrar-se do livro. Memorig, lembrar, no sentido de fazer lembrar. Memoro, memória, lembrança, nesse sentido, tá bom? A gente é a lembrança, mas da memória. Se eu quiser dizer lembrança, o souvenir, eu vou para Fortaleza. Vou trazer umas lembrancinhas para vocês. Essa lembrança aí, um souvenir, é memorágio. Memorágio. Veja, o AJ chapéu, que é o sufixo que indica a materialização do radical, tá? Então, memorágio é a matéria, a materialização da lembrança, né? É o objeto, é uma jangadinha, é o memorágio, é o souvenir. Sufitia. Sufitia quer dizer suficiente ou bastante. Adjetivo. Sufite, bastar
no sentido de ser bastante, ser suficiente. Veja, do adjetivo formamos o verbo. No texto vai aparecer essa palavra sufícias, no presente, como exclamação, né? Acho que é o Carlos que vai dizer basta. Então, quando alguém estiver falando, fazendo alguma coisa, você acha que está bom, não precisa mais falar, você diz sufícias, basta. Né? Sufícias, basta, tá bom. É suficiente. Cajole, bajular. Cajole, bajular. Como é que eu digo bajulação? Cajolo ou cajolado? Sim, Roberto, qual a diferença? Cajolo, cajolado e bajulação. AD é um sufixo que quer dizer uma ação continuada. Então, bajulação, né? Será uma ação continuada, cajolado. A bajulação por si mesma é cajolo, mas se é uma ação continuada, cajolado. E o bajulador? Cajolema, sufixo em, que quer dizer que tem uma tendência, uma inclinação. Isso que quer dizer sufixo. Então, cajolema é aquela pessoa, né, que é uma característica dela, né? Ela tem inclinação a bajular, né? Ele é bajulador, né? Certo? Bajulador. O homem bajulador é um adjetivo. Muito bem. Vai aparecer tudo no texto. Patro. Patro, pai. Como é que nós dizemos assim? Papai, paizinho, pátio. Pátio é um tratamento carinhoso para o nosso pai. Pátio é o C chapéu com um iô, Jzinha. Pátio. Pátio, então, podem chamar o pai de vocês de pátio. Patrino, mãe. Né? Patro, patrino, o sufixo iene, que forma o feminino. Como dizemos, mamãe, mamãezinha, pânio. Olha, que bonitinho. Pânio. Pânio é mamãe ou mamãezinha. Então, CJ chapéu é o tratamento carinhoso para o masculino. O N com o J é o tratamento carinhoso para o feminino. Pode ser usado em outras circunstâncias. Cuire, cozinhar. Cuiristo é o cozinheiro. Veja o sufixo IST, que indica aquela pessoa que faz alguma atividade costumeiramente, ou por profissão, ou por hobby. Cuiristo, cozinheiro. Se trata de uma mulher, a cozinheira, acrescentamos o sufixo iene, cuiristino, que é a cozinheira. Sata. Sata, adjetivo. Satisfeito, saciado, sem fome. E como dizemos com fome ou faminto? Usando o prefixo mal. Malsata. Malsata. Mi estas malsata. Eu estou com fome, eu estou faminto. Mi estas sata. Estou satisfeito, comi bem, estou saciado, estou sem fome. Malsato é fome. Fome, malsato. Crom. Crom, além de, é uma preposição. Croma adicional. Opa, adicional também pode ser croma. Transformamos uma preposição no adjetivo. Crome já é um advérbio. Além disso, ou adicionalmente. Muito bem. Crom, além de. Croma, adicional. Crome, além disso, adicionalmente. Bom, muito bem. Aqui começa o segundo capítulo, mas só vamos ver
na próxima quarta-feira. E à medida que nós vamos vendo os textos, as palavras que nós vimos agora, né, nos esclarecimentos foram aparecendo, claro que vamos retomar essas palavras e explicando novamente agora dentro do texto. Alguma dúvida? Está tudo bem? Muita coisa, muito material? Pois é. Mas é assim mesmo. Esperanto é uma língua lógica, não é difícil, tá bom? Requer um estudinho um pouco mais, né? 10 minutinhos por dia, basta. Tudo bem, gente? Alguma coisa? Tranquilo? Então, só nos resta agora dizer até logo. Até logo. Então, boa noite. Bona nocton. Bona nocton. Diz lá, proxima leciono. Diz lá, proxima leciono. Muito bem. Então, bona nocton. Dankon. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.